A todos, boa noite. Estamos hoje para apresentar à comunidade de Barbacena e a toda a macro-região Centro-Sul de Saúde os dados e a situação de Barbacena no enfrentamento ao Covid-19. Iniciaremos com o Dr. Herbert, dando respostas ao Barbacena Mais e ainda continuaremos em seguida com os demais membros da nossa equipe de enfrentamento ao Covid, da CESABS, juntamente ao município de Barbacena. Boa noite a todos. Então, iniciando com as perguntas nos enviadas, o site de notícias Barbacena Mais nos pergunta: com base em quais estudos a Prefeitura de Barbacena adquiriu em 20 de março a hidroxicloroquina? Essa medicação foi utilizada nos pacientes confirmados em Covid-19 em Barbacena. Quais os resultados foram obtidos? Então, muito importante esse questionamento, no que se refere ao seguinte: lá em março, quando começou-se a ventilar a possibilidade da ação da hidroxicloroquina ou da cloroquina, era muito necessário que a gente se preparasse para que, caso essa medicação viesse mesmo a ter resultado, a gente tivesse o mínimo em estoque possível para fornecer para os nossos pacientes. Então, juntamente com a nossa secretária e o nosso prefeito, nós nos adiantamos para fazer uma reserva caso fosse necessário, mas sabendo que era muito importante que houvessem estudos que comprovassem de fato o uso da hidroxicloroquina. Naquela época a gente sabia que funcionava em laboratório. Então, desde então, temos acompanhado dioturnamente todos os estudos científicos que têm sido realizados, não só com o que se refere à hidroxicloroquina, mas todas as medicações que são ventiladas como possíveis tratamentos na Covid-19. E, portanto, essa reserva foi realizada e estamos aguardando, de fato, que hajam estudos robustos que nos comprovem o uso e a eficácia da hidroxicloroquina. Por enquanto, até hoje a gente sabe, não existe nenhuma eficácia comprovada. Inclusive, notícia de hoje, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, retirou a possibilidade de uso de hidroxicloroquina para estudo clínico em virtude de um grande estudo que foi publicado no final da semana passada. Então, seguimos pautados pela literatura científica, pelos estudos robustos, e tudo que for feito e provado de uso benéfico, vamos fazer. Uma premissa básica na medicina é não machucar, não causar o mal. Então a gente vai estar sempre evitando danos e fazendo o melhor para os nossos pacientes. E outra questão é no que se refere aos testes que foram adquiridos pela Prefeitura. A Barbacena Mais nos pergunta quantos testes foram adquiridos pela Prefeitura, quantos foram usados, por que não investir mais em testagem nos suspeitos e nos familiares dos confirmados? Então, uma questão que eu volto a comentar novamente. Existe uma grande diferença entre o teste rápido e o teste que identifica o diagnóstico da doença, que é o PCR, tá? Esse teste PCR é um teste que ele é realizado pela saúde pública através do laboratório da Fundação Ezequiel Dias e tem todos os critérios para serem realizados para esses pacientes serem testados. Esses critérios são quais? Pacientes que vão precisar de internar, ou profissionais de saúde, ou profissionais de segurança pública, que são aqueles que vão estar no enfrentamento. Contatos de pacientes positivos que estão com sintomas também realizarão os testes. A grande diferença é com relação aos testes rápidos, porque a gente ainda não tem a validação desses testes. A gente sabe que eles estão aí, mas a gente não sabe se de fato esses testes vão ser os verdadeiros positivos quando o teste vier positivo. E isso traz muito problema porque a gente não pode confiar no teste. Então, por enquanto, os testes rápidos vão ser utilizados para inquérito epidemiológico. O que eu quero dizer com inquérito epidemiológico? É quando eu tenho um aumento de casos numa determinada região e eu vou fazer investigação epidemiológica, mas não é para dar diagnóstico. Para dar diagnóstico ainda é o teste PCR, que lá no início, quando a gente tinha problema com relação aos testes da FUNED, da demora, a Prefeitura fez uma compra junto ao laboratório particular e mesmo assim continua com parceria, tentando cada vez mais ampliar a testagem. Claro que os países que conseguiram enfrentar melhor a epidemia, por exemplo, a Alemanha,
foram países que fizeram a testagem em massa, mas precisa-se de muitos recursos para que isso seja realizado. Aqui a gente tem se desdobrado ao máximo para fazer tudo que é pautado pelas entidades competentes, pela Secretaria Estadual de Saúde, pelo Ministério da Saúde e ampliando ainda mais com recursos próprios para que a gente consiga fazer a testagem ao máximo que a gente conseguir. Agora, a última pergunta. A próxima pergunta se refere a um mapa mostrando onde a Covid infectou por bairros e população de Barbacena. O trabalho da vigilância epidemiológica, há praticamente 90 dias, tem sido muito árduo e engloba, obviamente, toda essa questão. A vigilância sabe exatamente quais são os pacientes que foram infectados, os seus contatos e todo esse rastreamento. Mas existe uma questão muito importante, que é a ética médica nesse contexto. Nós precisamos preservar a ética, preservar o sigilo dos pacientes que foram infectados. Então, tudo que se refere a controle e contatos está sendo realizado pela vigilância e a população pode ficar tranquilizada nesse sentido. Agora, dar publicidade às quais são os pacientes, isso esbarra na questão ética e isso não pode ser realizado. Então, do que for necessário para que a gente consiga manter o monitoramento adequado dos contatos e, obviamente, das pessoas que estão infectadas, está sendo realizado de uma forma bastante hercúlea pela vigilância epidemiológica. Obrigada, doutor Herbert. E a gente dá sequência, com uma pergunta do jornal Expresso de Barbacena, onde ele nos pergunta, ele afirma que Barbacena é uma cidade de tradição agropecuária e com um grande número, um grande cinturão verde ao seu redor. Desde que entraram em vigor os decretos da pandemia aqui na cidade, os produtores rurais e os feirantes, eles têm vindo sofrendo com a perda dessa renda. Quando voltará a ser liberada a feira livre? Em quais condições? E se existe um plano para liberação? Então são dois pontos. O que eu preciso colocar aqui enquanto gestora municipal? Nós estamos aderidos ao Minas Consciente e nós temos que seguir as premissas que este programa do Estado traz para Barbacena e toda a região. Ao estudar o Minas Consciente, que é uma enciclopédia e que tem mudado todos os dias, as feiras livres, elas só poderão retornar após o término do enfrentamento ao Covid-19. Nós poderemos sim, num momento oportuno de dados epidemiológicos, criar alternativas para esses produtores. Mas, neste cenário de orientação e seguimento ao Minas Consciente, nós não temos como flexibilizar ou enrijecer mais do que aquilo que vem nos orientando. Nós sabemos que a situação da nossa região, enquanto números, ela ainda não nos permite pensar sobre. Mas nós estamos num chamamento a toda a população que se reinvente, que busque alternativas seguras, tanto para quem produz, do que para nós que consumimos. E aí, Maurício, você vai entrar agora respondendo, ao mapa que nos foi questionado pelo Barbacena Mais e com o boletim de hoje. Ok, boa noite, pessoal, tudo bem? Então, vamos fazer uma apresentação aqui do boletim. Enquanto a gente vai apresentando os dados, a gente vai passando algumas informações, o qual vem sendo questionado nas redes sociais. Bem, confirmados hoje 255 casos, tá? Tendo uma incidência, o que seria isso? O número proporcional em relação a 100 mil habitantes. A gente tem aí 185 casos a cada 100 mil habitantes em Barbacena, fazendo com que a cidade de Barbacena se torne a primeira cidade do estado com maior incidência de casos, né? Quando a gente fala de números absolutos, é o número de 255, que a gente não permite fazer uma comparação da cidade menor com a cidade maior, né?
Quando a gente faz a comparação entre números absolutos, Barbacena é a quarta cidade com maior número de casos, né? Isso nos preocupa muito, essa questão da incidência, porque nos permite fazer uma comparação de Barbacena com Belo Horizonte, que tem dimensões completamente diferentes. E aí mostra como está a nossa incidência de casos na cidade. Percebemos aí que nos últimos dias nós tivemos um incremento muito elevado de número de casos. E várias pessoas perguntaram nas redes sociais se casos da aeronáutica estavam incluídos, se do IBOP estava incluído, enfim. Eu afirmo que todos os casos notificados, né, à Secretaria de Saúde são colocados no boletim. Dados de pesquisa do IBOP não é da nossa competência, então não entra aqui. Mas todos os dados que são notificados à nossa secretaria estão inseridos no nosso boletim. Então, aí respondendo algumas perguntas. Eu percebo que tem muitas pessoas com dúvida em relação a como que é a apresentação do nosso boletim. Bem, lá apresenta um primeiro quadrinho falando lá do número de notificados. O que seriam esses números notificados? Notificados são todos aqueles casos que são registrados na Secretaria de Saúde, através das instituições hospitalares, do plantão da vigilância epidemiológica ou do próprio Estado, quando o Estado faz a contrarreferência nos informando. Tá? Então, todos esses dados são computados ali, gerando um número muito expressivo, né? E nem todos aqueles lá serão testados. Então, a tendência daquele número é subir. Confirmados. Os números de confirmados são aqueles que apresentam resultado laboratorial confirmando a presença do vírus em algum momento. Posteriormente, a gente tem lá descartados. São aqueles que apresentaram resultados negativos nos exames laboratoriais. Recuperados ou curados, né? Esses recuperados e curados, existem muitas dúvidas em cima também, eu pretendo esclarecer aqui para vocês, é o seguinte, que o número vai subindo. Lógico que esse número vai subir de uma forma muito proporcional. Por quê? Quando a pessoa apresenta 14 dias após o início dos sintomas e ele melhora completamente desses sintomas, ou apresenta exame laboratorial confirmando que ele está curado, automaticamente ele vai passar para ser, a gente considera ele como recuperado ou curado. Ou seja, uma coisa muito favorável para nós, que 75,6% dos casos estão curados, né? Então a gente pode ver aí que nós temos aí de recuperados, curados, 193 no boletim de hoje. Óbitos suspeitos. O que seriam os óbitos suspeitos? Nós temos 2 casos no boletim de hoje. São pessoas que apresentaram insuficiência respiratória aguda grave e evoluíram ao óbito. E foi coletado o material para descartar ou confirmar a presença do vírus. Então, por isso que ele fica lá como óbito suspeito, até que saia o resultado do laboratório. Óbitos confirmados são aquelas pessoas que evoluíram para óbito, né, que apresentaram resultado laboratorial positivo. Então, a minha ideia era explicar isso para tentar justificar. Muitas pessoas às vezes perguntam, soma tudo, não dá um número de notificados. Não vai dar um número de notificados, porque nem todos os notificados nós fazemos o exame. Por que não faz? Porque os exames são realizados conforme as normas do Ministério, da Secretaria Estadual de Saúde, onde nós fazemos exames naquelas pessoas que estão internadas, aquelas pessoas que são profissionais de saúde, profissionais de segurança pública e pessoas que possivelmente evoluíram para óbito. Esse é o grupo que é obrigatório de fazer. Tá? Os demais, a gente tem alguns critérios para poder fazer, né? Investigação epidemiológica, investigação de surto, enfim, onde que entra esses dados. Então, pessoal, eu gostaria de frisar essas questões, né? Para que vocês entendam como que é essa questão do boletim ali, que é importante a gente ter um acompanhamento. Então, tudo é inserido lá dentro do nosso boletim. Em relação aos bairros, né, que é uma pergunta que sempre o pessoal, coloca os bairros e tal. O doutor Webber até falou aqui em relação da questão ética mesmo, né, para a gente preservar essas pessoas, para elas não receberem represárias e tal, enfim.
não cabe a gente falar especificamente que está naquele bairro, que está naquela rua, naquele número. Não é assim. Todos nós acompanhamos de perto, né? Entramos em contato com essas pessoas, monitoramos ela constantemente, tá? E uma coisa que eu posso afirmar é que o vírus, ele não está presente em um bairro ou outro, ele está na cidade, ele está no estado e ele está no nosso país inteiro, tá? Posso justificar que hoje, dos confirmados, nós atingimos aí 50% dos bairros de Barbacena. Mas isso daí não me preocupa tanto. O que mais me preocupa, e o que é importante você saber e divulgar, que o nosso número de notificados abrange 100% da nossa cidade, ou seja, 100% dos nossos bairros. Isso sim é preocupante, porque a gente faz um percentual de exames muito baixo, né? O número de exames que a gente faz desse montante de notificados é baixo. Então eu tenho confirmados em 50% dos bairros e 100% dos bairros tem notificações onde pode ter a presença de casos confirmados. Lembrando que quando o Maurício fala que esse número é baixo, é porque a gente segue rigorosamente os protocolos nos apresentados pelo Estado de Minas Gerais através da sua secretaria. Então não é que nós não fazemos porque não queremos. Existe um protocolo clínico, exatamente, onde deve ser seguido por orientações e critérios para que se faça a coleta do exame. Exatamente, né? Isso eu falei, Marcelene está frisando para que todos entendam. A Secretaria de Saúde, ela faz de tudo, empenha em tudo que ela pode para a gente poder ampliar, melhorar essa testagem. Mas a gente segue à risca, né, os protocolos do Ministério e do Estado de Minas Gerais. Enfim, eu acredito que respondi as perguntas, as dúvidas que o pessoal tinha e, né, a gente justifica e explica mais uma vez que é importante a gente tomar cuidados em todas as áreas. Não cabe a gente informar só um bairro tal ou outro. Está em toda a cidade. O número de notificações ela é muito expressiva. Toda hora chega notificações das diversas áreas da cidade. E lembrando, não é só dentro da cidade. Nós temos muitas notificações vindo da zona rural também, da periferia, das regiões ao torno, né, que envolve aqui Barbacena. Então a gente tem que ficar atento a essas questões da prevenção. Muito obrigado, boa noite. Agradeço ao Maurício. O que a gente pode complementar é que se tiver em algum bairro algum surto que a gente identifique, logicamente a gente intensifica as ações nesse local, exatamente, mediante a todas as tratativas que a gente já vem fazendo há mais de 90 dias. Obrigada, Maurício. Obrigado. Dando sequência ao Barbacena Online, as 3 perguntas que nos foram enviadas são diretamente ligadas aos casos relacionados à EPICAR. Conforme a entrevista hoje concedida por mim à TV Integração, nós não temos o direito de resposta por seguir um critério ético e de um processo federal em sigilo. Nós estamos falando de uma escola que é gerenciada por alto comando da EPICAR e que nós, nos últimos dias, desde a criação do Comitê de Enfrentamento, aqui em Barbacena, a EPICAR faz parte deste comitê. Todos os instantes, em todas as situações, nós da Secretaria de Saúde, juntamente à Secretaria de Estado, representada pela Superintendência Regional de Saúde, fizemos todas as tratativas e oficiamos aquela instituição que sempre foi uma parceira nossa. Porém, o que eles seguem de protocolo, eles têm um sistema de informação próprio e, por se tratar de uma escola federal, eles que fazem todas as respostas. O que eu posso garantir é que a Secretaria Municipal de Barbacena, ela vinha com um boletim epidemiológico a partir do dia 19 de maio, com 41 positivos, em 20, 42, em 21 do 5, 44, e no dia 22 do 5 iniciou-se a testagem dentro da escola preparatória. Nós fomos para 86
e no dia 23 terminou a primeira etapa de testagem e nós fechamos o boletim com 253 casos positivos. Não cabe a mim, secretária de Saúde, e nem tampouco ao prefeito Luiz Álvaro e à equipe da CESAPS colocar ou publicitar quantos são esses números positivados que estão dentro da EPICAR. Eles têm um sistema de comunicação e já se encontra publicado. Nós inserimos tudo aquilo que foi enviado e todas as fichas estão feitas, comunicado ao Ministério Público Federal, conforme é de nosso praxe, seguindo todas as orientações jurídicas dada a todos os dias nesse nosso enfrentamento ao Covid. E hoje nós fechamos o nosso boletim com 255 positivos. Então, ao Barbacena Online, nós pedimos as nossas considerações e que entendam que nós não podemos responder às 3 perguntas que nos foram enviadas por ser um processo de Ministério Público Federal em sigilo. Ao Notícias Gerais. Agora, com a adesão à Onda Branca, quais são as medidas que estão sendo pensadas para barrar o avanço do Covid em Barbacena, tendo em vista o novo cenário no comércio da cidade? Gostaria de frisar que quando nós aderimos na semana anterior ao Minas Consciente, o Estado de Minas Gerais nos orientava que nós iríamos aderir ao retorno consciente das atividades comerciais na Onda Verde. Assim fizemos o primeiro decreto. Porém, em menos de 24 horas, o Estado deliberou que a nossa região, Macro Centro-Sul, a qual estamos inseridos, já iria diretamente para a Onda Branca. Nós reunimos com o comércio, com representantes do comércio aqui de Barbacena, com sindicatos e passamos todas as orientações quanto ao que podia, ao que não podia e fizemos uma pactuação que, na primeira semana de abertura do comércio, nós trabalharíamos em conscientização, tanto do comerciante quanto do cidadão. Hoje, a melhor maneira de enfrentar o Covid é cada um ter a sua consciência de proteção para não se contaminar. E aí, quando foi na sexta-feira e no sábado, os nossos números de positivados se quadriplicaram. Mediante a isso, nós, municípios de Barbacena, estamos aguardando nova avaliação do território, uma vez que Barbacena se tornou primeira cidade mineira em taxa de incidência, ou seja, uma população menor com maior número de positivados. Assim que as esferas superiores a nós se manifestarem, se realmente tiver um impacto dos novos positivados que quadriplicaram o nosso sistema, e se nós tivermos que retroagir ou avançar no Minas Consciente, assim faremos. Como desde o início, estamos seguindo todas as orientações preconizadas dentro dos segmentos que o Estado nos coloca. Lembrando que todos os órgãos foram informados, mesmo durante o final de semana. Nós da Secretaria de Saúde fizemos força-tarefa, inserimos todos os casos a nós notificados e atualizamos os nossos números no próprio dia que recebemos as notificações. Pergunta se haverá fiscalização da Prefeitura no comércio que irão reabrir. Desde o início do combate, nós nunca deixamos de fiscalizar. Muito pelo contrário. Nós tínhamos um efetivo de 8 agentes, hoje nós temos 20 agentes, criamos um posto fiscal no centro de Barbacena para coletar denúncias, para orientar a população e nós vamos seguir o nosso trabalho arduamente, da forma que tem que ser, tentando dialogar e se o comerciante não entender, nós temos que seguir outras tratativas para que a gente possa proteger o próprio comerciante e sua família e ainda a população que ali estiver. Nos pergunta
tendo em vista o aumento dos casos de contaminação comunitária por Covid, a Prefeitura está pensando em alguma ação nova de combate? Não existe ação nova. O que existe é o que a gente tem vindo fazer nos 90 dias. Criamos plantão específico com médico, psicólogo, técnicos epidemiologistas, técnicos sanitaristas, ambulância por conta de atendimento, criação de leitos novos conforme nos foi orientado pelo Estado. Essa foi a primeira cidade a ter leitos disponíveis ao Covid. Somos polo de cidade para as outras patologias antes. Hoje, o que nos resta é dar sequência a tudo que a gente vem fazendo há mais de 90 dias, pedindo à população que só saia de casa se for necessário, pedindo à população que o melhor que se tem a fazer no enfrentamento ao Covid é o distanciamento social. Não existe receita de bolo pronta para enfrentar o Covid. Nós precisamos continuar nos colocando responsáveis pela nossa própria saúde. E se tiver a contaminação, nós teremos condições ainda hoje de ofertar leitos e equipes. Nós não sabemos o amanhã. Nós estamos vivendo um dia de cada vez, planejando uma ação de cada vez, até mesmo porque as próprias tratativas a níveis estaduais e federais, elas mudam constantemente, chegando às vezes a mudar em menos de 24 horas, né, Gilberto? E nós ficamos aqui no município em situações às vezes melindrosas, mas nós não desistiremos. Nós vamos continuar enfrentando e buscando a população para que ela se proteja e esteja consciente. Então, Gilberto, a FM 93 e o Correio AM pergunta como será o monitoramento do comércio que estão tendo as atividades retomadas, em especial de alimentação. E aí eu peço para você fazer a explanação dos quinais para estar também orientando a população, como nós fizemos para os comerciantes. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui esclarecendo essas situações que vamos viver. E a gente respeitosamente se dirige à população e ao comércio de Barbacena, pois estamos vivendo uma nova fase do nosso trabalho aqui em Barbacena, tanto da Secretaria de Saúde quanto da Vigilância Sanitária, que agora se vê na obrigação de fiscalizar uma nova situação que surge. E a gente pode colocar aqui como rememorando que o plano Minas Consciente, ele foi pactuado pela macro-região, ele não foi feito territorialmente. Nós estamos vivendo um plano e nós vamos seguir esse plano de acordo com o que ele nos determina. Até onde a extensão dele vai é o que está escrito no plano. Então, na nossa explanação no início da semana passada, nós falamos para o comércio que nós vamos seguir uma sequência que nos foi dada pelo próprio comércio, pelo próprio Minas Consciente, que é a lógica das atividades econômicas que estão impostas, que chamamos os quinais. Todo mundo do comércio conhece essa situação, porque cada tipo de CNPJ está atrelado a uma atividade econômica que é ditada pelo QNAI. Então, logo assim que eu responder a pergunta aqui, que vai contextualizar a nossa apresentação breve do quadro de QNAIs e como é que vai funcionar essa dinâmica. Essa pergunta que nos foi feita pelo 93 FM Correio AM, ela é muito oportuna, porque ela separa duas situações. Ele pergunta como vai ser feito o monitoramento dos comércios e em especial de alimentação. Sim, os de alimentação, os comércios referentes à área sanitária, que fica sob a jurisdição da vigilância sanitária, serão prioritariamente, lógico, vão ter uma lógica de fiscalização. As outras que não são de interesse sanitário, vamos botar um exemplo aqui bem prático, loja de ferramentas, construção civil, é de competência da fiscalização de concessões. Então nós vamos dividir essa área, nós vamos trabalhar na nossa área de alimentos e deixar as outras áreas para concessões. Então fica mais fácil determinar a jurisdição de cada fiscalização, não importando também que a gente trabalhe em conjunto em determinadas situações, junto com a Guarda Municipal, que tem dado todo apoio à vigilância sanitária, a concessões, para que a gente feche tranquilamente a situação. Então como será isso? Nós vamos trabalhar com duas lógicas. Então, primeiro, a gente vai fazer o reconhecimento pela fiscalização sanitária dos estabelecimentos
que estão na onda verde e branca. Então vamos pegar, nós já temos todos eles, fizemos um quadro onde, para Barbacena, resumido, onde os comércios que estão abertos de interesse sanitário estão mapeados por nós. Então nós vamos, a princípio, como disse a nossa secretária Marcilene, nós estamos com uma equipe boa de fiscalização, né, por iniciativa do nosso prefeito Luiz Álvaro, nos deu esses números pedidos pela Marcilene. Então nós estamos com uma equipe de vigilância muito boa. Então nós vamos dividir os fiscais de acordo com algumas atividades econômicas dentro da área de alimentos, da nossa lógica, e vamos olhar estabelecimento por estabelecimento para ver quem que se encontra realmente dentro da designação do PNAE que foi dada. Só te cortando um minuto, como a gente disse na reunião do comércio, né, com várias pessoas presentes, 20 fiscais é insuficiente para o tamanho de Barbacena. E aí, fazer um profissional se tornar fiscal sanitário é tarefa de muitos meses. E nós não podemos tirar do mercado de trabalho profissionais da saúde, como enfermeiros, médicos, entre outros. Por quê? Nós precisamos deles na linha de frente hospitalar. E aí, o que a gente pediu e continua pedindo a todos os comerciantes? Que cada um nos ajude a ajudar, seguindo rigorosamente o que se encontra dentro das planilhas do Minas Consciente. Sim, e em sequência a essa questão da fiscalização e monitoramento dos quinais, nós teremos a fiscalização propriamente dita, de cumprimento estrito de horários que estão estabelecidos para alguns setores, como bares, restaurantes e padarias, tem setores, horários específicos, e protocolos de funcionamento. Então nós pedimos já para que o proprietário do comércio já tenha esse protocolo no seu estabelecimento, facilite a identificação do comércio, tanto para a fiscalização quanto para o público também. E hoje de manhã nós fizemos algumas inspeções no centro da cidade para algumas lojas, e está tendo algumas confusões com lojas que podem estar abertas ou não. E nós vimos até que o comércio também não está conhecendo muita dinâmica do Minas Consciente, mas isso é uma atribuição do comércio. O comércio tem que saber quais são as regras do jogo, consultando o manual que está disponível no site da Secretaria Estadual de Saúde do Governo de Minas, que são atividades econômicas. Então está tudo explicado nesse manual. Então facilitem também a nossa fiscalização para que não tenha dúvidas, tá bom? Lembrando que nós, enquanto Secretaria de Saúde, enviamos aos representantes do comércio que estavam conosco na reunião todos os materiais propostos pelo Estado, tanto o Minas Consciente na sua íntegra, quanto as alterações, e ainda até o plano de contingência de óbito nós enviamos, tá? Então, os grandes líderes que se tornaram os nossos apoiadores e alguns do comércio, eles têm de posse esse material. Procurem para que todos tenham acesso. Se tiver dificuldade de procurar no site onde está disponibilizado. E lembrando mais uma vez que hoje de manhã, conversando com alguns representantes do comércio até do CDL, eles nos prometeram apoio nessas ações de identificação de estabelecimentos. E uma coisa muito importante que nós conversamos também é que para os comércios que ainda não estão contemplados nas ondas, para que não fiquem revoltados, aguardem que a situação epidemiológica vai fluindo. Ela pode estar em controle, como a nossa secretária Marcilene já nos avisou, colocou para vocês, e eles podem ter sua chance. Então não deixem que a angústia excessiva atrapalhe a vida de quem já está podendo funcionar. Vamos trabalhar todos em conjunto. E eu vou mostrar agora para vocês, só ilustrativamente, como é que nós fizemos a questão da lógica dos quinais, para que todos entendam. Já me perguntaram por que a vigilância escolheu os quinais. Não foi a vigilância sanitária que escolheu. É o plano. É o plano Minas Consciente que já trouxe isso. E o comércio já sabe, é da lógica da atividade econômica do comércio. Então é uma lógica fácil de entender, que está bem descrita, e cada comércio que está descrito, ele já tem o seu KNAI próprio. Então, não se assustem, mas nós vamos olhar esses casos, vamos ver quem está dentro do KNAI, vamos fazer as recomendações para caso alguém esteja com uma loja própria, mas com o KNAI errado. Então vamos ter todo mundo vai trabalhar em conjunto para poder resolver essas questões. E seguirmos em frente, como é a ideia do plano e a ideia dos municípios também.
Então, fazendo somente uma explanação simples, nós vamos passar aqui, através do decreto municipal 8.659, de 20 de 5 de 2020, fica autorizada a adesão do município de Barbacena ao plano Minas Consciente. Quando nós fizemos a primeira previsão, como a Marcelene falou, nós estávamos na onda verde. Acho que 24 horas depois, não, menos de 24 horas, fomos surpreendidos com o pacote da onda branca. Tudo bem, nós vamos seguir nessa lógica e vamos vendo o que vai acontecer. Então, fazendo só um resumo rápido, entendo o plano, né? Então, está tudo baseado no Minas Consciente, que é retomando a economia do jeito certo, que a proposta foi do Estado, do governo de Minas Gerais, para as secretarias de saúde e para as prefeituras, e ele foi desenvolvido, as informações fornecidas por diversas instituições e categorias. Então, não existe nada que privilegie ou não, já é um plano que está em vigor. Então vamos lá. Então, o que deve funcionar? Então, agora nós estamos nas ondas verde e na onda branca. Então, existe no plano, todos podem consultar através do site da SES, né? Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, ou da Secretaria de Planejamento Econômico deles, para saber quais são os estabelecimentos. E lá estão os protocolos, que é o que muito importa para a gente. Peguem lá no Minas Consciente os protocolos de funcionamento de cada estabelecimento. Então, o que é importante mencionar também, uma coisa muito importante, é a questão de delivery. O delivery é uma proposta muito interessante para alguns comércios que ainda podem fazê-lo de maneira à distância, para que não tenha contato físico, para que não haja aglomeração. Nós vamos com calma definindo todas as atividades comerciais que possam realizar o delivery. Então, as atividades situadas na onda verde e onda branca, com especificação do CNAE. Essa é uma relação parcial, porque que nós colocamos simplesmente as que têm interesse sanitário e dividindo com algumas de concessões, mas no território de Barbacena. Ela é uma lista muito extensa. Então, nós fizemos um resumo para facilitar o entendimento. Então, está ali a primeira parte da onda branca. Então, nós vamos ver, passando rapidamente, não dá para falar todos, porque é muito extenso, mesmo o resumo que nós fizemos. Lembre que este é o resumo da nossa atividade aqui em Barbacena. E que a gente pode disponibilizar, né, Gilberto? Para quem tiver dúvida, entre em contato pelo telefone da vigilância, que no final eu vou estar passando para todo mundo. Deixa um e-mail que a gente disponibiliza para todos que quiserem. Sim, esse é um resumão, gente. Já ajuda bastante nas atividades. As principais atividades. Isso. Então, estamos aqui passando todas do nosso interesse, no nosso território. Onda branca ainda. Ainda mesmo o resumo, são muitas atividades que estão disponíveis, né? Lembrando que aderindo à onda branca, nós estamos falando aí na casa de 80% de retomada das atividades comerciais. É bastante, por isso que a gente recomenda para aqueles que não podem ainda funcionar, para que tenham essa paciência e ajudem os colegas que estão podendo trabalhar, porque, né, Marcelo, foi uma grande oportunidade para o trabalho. E se a gente não tiver conscientização, a gente volta a estar ainda onda branca, na onda verde, perdão. Você vê como é extensa a situação, né? Quantos comércios estão podendo retomar suas atividades. E aí termina a parte da onda, daí já começa, né? Finzinho da onda branca, tá bom? Aí a gente tem atividade jurídica e toda a sequência, mas aí está o resumo de todo o nosso comércio, tá bom? Então, o que eu, enquanto gestora de saúde, tenho para levar para a população? Nós aderimos ao Minas Consciente, nós tínhamos um território epidemiológico favorável, com números de pacientes positivados, curados e internados, com margem de segurança. O cenário mudou também para nós em menos de 24 horas. Nas próximas semanas, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer porque também depende de nós. Nós pedimos muito aos comerciantes que eles fizessem
o dever de casa deles enquanto comércio, nas tratativas e dos protocolos, e que nós trabalharíamos os clientes. Quem são os clientes? Nós, população. E aí, se não existir um conjunto de ações entre as partes, comerciantes e clientes, nós podemos retroagir mais do que a onda zero, chegando a um lockdown. Vai depender do nosso desenho. Quando que isso vai acontecer? Numa janela epidemiológica de 10 a 15 dias. Nós sabemos que o Covid, ele tem uma janela epidemiológica que existe a contaminação e ele não é imediato, os sinais e sintomas. Então, por que o Minas Consciente fala da reavaliação a cada 21 dias? Exatamente devido às janelas epidemiológicas. Com a mudança do cenário de Barbacena, provavelmente essa avaliação vai ser antecipada ou se manterá para o próximo dia 30 de maio. E se nós mantermos os números de positivados ou os números de notificações sendo elevadas, eu não sei o que será deliberado para nós através dos órgãos de jurisdição superiores a nós. Então eu faço um chamamento, mais uma vez, comerciante e população, nos ajude a manter onde estamos sem retroagir, com segurança e principalmente assegurando a sua vida e a nossa vida que está na linha de frente há mais de 90 dias. Antes de terminar e chamar o Luciano para as tratativas e informações quanto à assistência na atenção primária e ainda aos serviços de atenção especializada, eu agradeço o Gilberto, convido o Luciano para estar sentando aqui comigo e eu gostaria de falar sobre as orientações dos clientes assim que ele terminar, para que a gente termine a nossa live de hoje. Boa noite a todos, um prazer enorme estar aqui mais uma vez, falar sobre o serviço assistencial da Secretaria Municipal de Saúde, considerados eletivos, né, Marcinha? Exato. Todo mundo perguntando para a gente sobre esse retorno, se tem alguma previsão e como são as tratativas até o momento. Bom, em relação à atenção primária, que são as unidades básicas de saúde, nós vamos estudar o comportamento do cenário epidemiológico nesses próximos dias, né, secretário? Para que a gente veja como que vai ser a evolução, os números como vão ser, se a gente vai poder fazer essa retomada. E a gente ainda tem um desafio que é muito grande, que é a entrega de EPI. Como o consumo de máscara, capotes, ele vem aumentando a cada dia. No Brasil e no exterior, esses produtos estão cada vez mais escassos. Então a gente ainda tem esse desafio. A gente inicia o processo de compra e não tem a entrega do produto. E nós precisamos dar segurança aos nossos funcionários, precisamos dar segurança à população. Então essa retomada das atividades, ela precisa ser de forma gradual e ainda seguindo as premissas que estão no Minas Consciente. Então, a retomada aí das consultas, dos agendamentos dentro das unidades básicas estão sendo preparadas, reorganizadas e reestruturadas para que a gente possa oferecer o máximo de segurança para a população e também para os nossos profissionais de saúde. Como? Está sendo realizado um plano que eu solicitei todos os chefes dos setores que fizessem esse plano de retomada para que a gente fizesse isso da melhor forma possível, tá? Em relação ao Centro de Especialidades Multiprofissional, que é o CEM, onde nós temos a atenção especializada, nós temos lá 28 especialidades, ou seja, é um volume de circulação de pessoas muito grande diariamente. Então, a gente tem que elaborar uma retomada de forma muito consciente, muito bem preparada, para que a gente possa oferecer segurança para os médicos especialistas que estão lá e para a população que lá vai circular todos os dias. Lembrando que a gente tem que criar uma agenda diferenciada, um rodízio de pessoas. Nós atendemos a macro-região em algumas especialidades e ainda a micro-região em outras especialidades. Nós precisamos ter um cuidado desse paciente que vem de outra cidade, em carro aglomerado, nesse território que hoje se tornou o primeiro no estado de Minas Gerais em casos positivos. Em questão à retomada das atividades em especialidade, nós manteremos a linha da cardiologia, da oncologia, que a gente nunca parou, né?
mesmo nesse enfrentamento, e nós iremos organizar de forma segura e que tenhamos condições. Nós não podemos mais colocar 5 médicos ao mesmo tempo, atendendo 20 pessoas cada um, como era a rotina do centro de especialidade. Então, a gente reforçando, a gente tem um cuidado muito especial com as gestantes de alto risco, com os pacientes de cardiologia e com os oncológicos. Esses continuam sendo atendidos, né, Marcelo? Porque eles são considerados grupos de alto risco. Lembrando que lá no SEM a gente realiza em média 1.600 consultas por mês, então atendimento realmente regional, a gente tem que ter muito cuidado. Em relação ao núcleo do câncer, que é um serviço que a gente começou em fevereiro e teve que interromper logo em março com o início da pandemia, e se tratando de paciente de alto risco, a gente tem que ter muita cautela no retorno a essas atividades. Então a gente está fazendo a elaboração de um plano especial para o retorno do núcleo do câncer. O núcleo, provavelmente a gente colocará mastologista, urologista, que já é na linha da oncologia, para atender dentro do próprio núcleo, para que a gente possa oferecer uma segurança ainda maior aos pacientes que já têm diagnóstico e aqueles que estão em suspeita. Em relação ao centro de atendimento psicossocial, que são os CAPs, eles continuam com os atendimentos de urgência, assim como foi feito desde o início do enfrentamento. Então, a saúde mental continua preparada e pronta para atender nossos pacientes. Queria só reforçar, gente, que a CESAP trabalha com todos os critérios possíveis para a contenção da disseminação dos casos da Covid-19. Por isso, essa retomada precisa ser muito bem elaborada, muito bem planejada, e ela tem que ser gradativa, para oferecer para você e para nossos profissionais de saúde a maior segurança possível. Quanto ao retorno dos agendamentos de municípios, nós iremos ainda discutir com o COSEMES, que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, após as próximas tratativas nos próximos dias, para que a gente também não deixe de dar assistência aos pacientes que estão na nossa micro-região e macro-região. Então, nós não retornaremos com as atividades para a segurança da própria população que precisa do serviço essencial. Lembrando que todo o sistema de cirurgia eletivo está suspenso pelo Minas Consciente. Hoje, a prioridade de atendimento dos leitos hospitalares é para o enfrentamento ao Covid e das patologias que não podem esperar. Eletivo é tudo aquilo que ainda pode esperar. Dando sequência, e para término, eu gostaria de dizer aos clientes, do comércio, que é a população, que cabe a nós orientar, que fique em casa, por favor, sempre que possível. Se sair, utilize máscara. Ao chegar em casa, higienize as mãos muito bem. Deixe as suas roupas do lado de fora. Use apenas um calçado para ir na rua, ou então, esse calçado que chegar, deixe-o em lugar fora da residência até que ele seja higienizado com água, sabão ou hipoclorito. Não se contaminem, não deixem se perder, não vamos nos perder por este Covid. E aí, eu deixo o plantão da VIEP, que está funcionando 24 horas, que é o 3339-2189. Eu não vou cansar de falar e frisar esses telefones, porque nós estamos com a equipe 24 horas para atender todo e qualquer barbacenense, ou até mesmo os próprios médicos, as próprias instituições hospitalares, a todo instante dando orientação psicológica, médica, epidemiologista e sanitária. Ainda temos o plantão psicológico, que é o 99978-1440, o da vigilância sanitária, 3339-2186, e o plantão médico, 98863-2481. Lembrando que no plantão VIEP, que é da vigilância, que é o nosso núcleo de recebimento e orientações em enfrentamento ao Covid, nós ainda temos o 98863-3141 e o 98867-3320. Então, por favor, ao chegar em casa, lave as mãos com água e sabão, o antebraço, e vão tomar o banho e deixar essas roupas de rua em local seguro
ou que coloque imediatamente para serem lavadas, separadamente daqueles que estão apenas dentro de casa. E queremos encerrar hoje agradecendo a comerciante, a população, tá? Hoje nós iremos continuar, depende de vocês. Nós agradecemos o entendimento e tudo que se foi construído nos últimos 90 dias. E nós não podemos deixar perder, mas depende da conscientização de cada um. Quero agradecer às mídias locais pelo apoio incondicional, desde o primeiro dia que nós começamos a falar, a pedir, a implorar para o enfrentamento do Covid. A Rádio FM 93, ao Correio da Serra, AM, a Globo e a Rádio Sucesso. Queremos agradecer ao Conselho Municipal de Saúde, que está junto de nós a todo instante no enfrentamento, participando de todas as reuniões, ajudando, orientando em tudo aquilo que pode ser feito. A Polícia Militar, a Segurança Pública no geral, em especial a Guarda Municipal, que tem vindo fazendo um trabalho de família em proteção a nós que estamos na linha de frente. E ainda a todo o secretariado desta prefeitura. A CESAPS tornou uma família. Então a você, CESAPS, o nosso muito obrigado e gratidão. Aos hospitais, nosso eterno compromisso de parceria. Nós estamos juntos e nós vamos vencer. A todos aqueles que de alguma forma estão na linha de frente ao enfrentamento ao Covid. Hoje, com a retomada do comércio, você lojista, você profissional que trabalha na loja, você passou a ser um profissional tanto quanto nós na linha de frente ao enfrentamento. Se cuide, preserve a sua vida e da sua família. E em especial, para encerrar a noite de hoje, a comunicação da Prefeitura e ao nosso prefeito Luiz Alva, que desde o primeiro momento nos apoiou em todas as tratativas e vem nos apoiando, independente das consequências que podem ter políticas, financeiras ou não. Como ele disse, nós queremos manter a saúde do município e a saúde de Barbacena, e ainda a saúde financeira do município de Barbacena, que se encontrava numa UTI e ela foi recuperada. E talvez por isso hoje nós conseguimos avançar tão bem em estrutura física com um financiamento de 3 milhões de reais por recurso próprio para poder dar assistência. Quando olharmos os óbitos, precisamos